Imagina a seguinte situação. Você é advogado, recebe honorários de sucumbência pela Justiça Federal, deposita tudo direitinho na conta do seu escritório, paga os tributos pela pessoa jurídica e acha que está tudo certo. Vai dormir tranquilo, em paz. Aí, um belo dia, do nada, a Receita Federal bate na sua porta dizendo que você omitiu mais de R$ 200 mil de rendimento na sua declaração de pessoa física. E pior, aplica uma multa de 75% sobre o imposto apurado. Pois é, pessoal, foi exatamente isso que aconteceu em um caso real, julgado recentemente pelo CARF. E o resultado pode surpreender você. Se você é advogado, sócio de escritório ou trabalha com contencioso tributário, fica comigo até o final deste vídeo, porque esse caso tem lições que podem evitar um prejuízo enorme no seu bolso. Eu sou pós-doutor e doutor em Direito Tributário, tenho mais de 25 anos de experiência no contencioso e no consultivo tributário, lido com toda a expertise nacional e internacional do direito empresarial e sou professor na área de direito tributário. E posso te dizer com segurança, esse erro é muito mais comum do que você imagina. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre direito tributário que pode fazer diferença na sua vida profissional e nos seus negócios. Mas vamos ao caso. Estamos falando de um julgamento recente da primeira turma ordinária do CARF. Contribuinte nesse caso aqui, pessoal, é um advogado, sócio titular de um escritório de advocacia. A Receita Federal lavrou um auto de infração relativo ao imposto de renda pessoa física, apontando 3 irregularidades. Me acompanha aqui. A primeira e principal, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ações da Justiça Federal no valor de mais de R$ 200 mil. A segunda, dedução indevida com dependentes. E a terceira, dedução indevida de despesas médicas. No caso que a gente está tratando aqui hoje, a questão central gira em torno dos honorários de sucumbência. A defesa do advogado até que foi bem, e foi no seguinte sentido. Ele argumentou que os precatórios e as RPVs foram expedidos erroneamente no seu CPF, quando na verdade deveriam ter saído no CNPJ do escritório de advocacia, da qual ele era sócio titular. Ele alegou que os valores sacados na Caixa Econômica Federal eram imediatamente depositados na conta bancária da pessoa jurídica, que os valores sequer transitavam pela conta pessoal dele e que o escritório já havia contabilizado e tributado tudo na pessoa jurídica. Ele chegou a apresentar, inclusive, o livro Razão do escritório, comprovantes de recolhimento de tributos e contratos relativos aos processos judiciais. A tese, em resumo, era de que cobrar imposto dele como pessoa física configuraria bitributação, já que a sociedade de advocacia já havia pago os tributos sobre os mesmos valores. Parece razoável, não parece? Mas o CARF entendeu que não era razoável e não concordou. E aqui está o ponto crucial que você precisa entender, que é qual? Tanto a primeira instância administrativa quanto o CARF mantiveram a autuação. E por que, Bata? Primeiro, o órgão julgador destacou que os alvarás de levantamento e as DIRFs das fontes pagadoras identificavam o advogado pessoa física como beneficiário dos valores, vocês entendem? Ou seja, para o fisco, quem recebeu o dinheiro foi a pessoa física, não a pessoa jurídica. Segundo, e isso aqui é fundamental, o CARF invocou o artigo 15, parágrafo 3º da Lei 8.906 de 1994, que nada mais é do que o Estatuto da Advocacia. Essa norma determina que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e devem indicar a sociedade da qual eles fazem parte. Se esse requisito tivesse sido cumprido corretamente nos processos judiciais, os precatórios e as RPVs teriam sido expedidos em nome do escritório, com o CNPJ da pessoa jurídica. Em terceiro lugar, o CARF aplicou o artigo 123 do CTN, que diz que convenções entre particulares não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo. Ou seja, o fato de o advogado ter repassado os valores para a conta do escritório não mudaria em nada perante
perante o fisco as suas razões. Quarto, o contribuinte não trouxe aos autos as procurações juntadas nos processos judiciais que comprovariam que os honorários pertenciam ao escritório e não a ele pessoalmente como advogado. O pedido de diligência para produzir essas provas também foi indeferido, porque o CARF entendeu que o ônus da prova era do contribuinte e a diligência não serve para suprir omissão probatória da parte. Entenderam? Lições práticas. Bom, sempre gosto de trazer essa razão empírica, né? A análise de quem está no campo de batalha. E as lições práticas que você precisa tirar deste caso são as seguintes. Primeira lição, a formalização, pessoal, é tudo. Se você é advogado e atua por meio de uma sociedade, garanta que a procuração juntada nos autos do processo judicial contém indicação expressa do escritório. Isso precisa estar nos autos antes da expedição dos precatórios e das RPVs. Segunda lição, não basta transferir o dinheiro para a conta da pessoa jurídica depois que você já levantou. O que importa é quem é o beneficiário formal do pagamento no momento que ele é feito. Se o precatório saiu no seu CPF para fins tributários, quem recebeu foi você. Terceira lição, documente tudo desde o início. Eu venho falando muito disso, principalmente nesse ano. Documentação é essencial, principalmente com a IA que está com a Receita. Então, contratos com clientes em nome da sociedade, procurações indicando o escritório, subestabelecimentos quando necessário. Não deixe para produzir provas no momento da defesa administrativa. Quarta lição, o argumento de bitributação, embora pareça lógico, não é aceito automaticamente pelo CARF sem a comprovação documental adequada. Então você precisa provar de forma robusta que a pessoa jurídica efetivamente ofereceu aqueles rendimentos à tributação com todos os documentos comprobatórios deste caso. Então vejam, aqui o que nós analisamos hoje, o caso mostra como um erro aparentemente simples de formalização pode custar caro, mas muito caro. Uma multa de 75%, juros e todo o desgaste de um processo administrativo que se arrastou, pessoal, por anos. Então, se você é advogado, empresário ou lida com questões tributárias e quer evitar esse tipo de problema, procure sempre a orientação de um especialista. E se esse conteúdo foi útil para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele colega que precisa ouvir tudo isso aqui que eu trouxe hoje, tá? Eu vou continuar trazendo análises de casos reais do CARF, de outros tribunais administrativos, outros tribunais judiciais, casos pelo mundo, ideias de planejamento, como se proteger contra a sede arrecadatória do fisco, para que você esteja sempre um passo à frente da Receita Federal e da Procuradoria. Nos vemos no próximo vídeo.